Continuando então a nossa disciplina de cariologia, vamos falar um pouco agora do cariostático, né, dos agentes cariostáticos. O que seriam, gente, cariostáticos? São produtos, né, são materiais dentários que a gente usa para a gente paralisar o processo da cárie, né? Então, eles têm propriedades preventivas e cariostáticas. O que é uma coisa estática? É uma coisa que está em atividade ou é uma coisa paralisada? É uma coisa paralisada, né? Então é daí que vem esse nome de cariostático. Ele vai paralisar o processo da cárie, né? O principal agente utilizado como cariostático é o diamino fluoreto de prata. Então, fiquem atentos porque isso já caiu em prova, tá? Os mais usados são a 12% e a 30%, ok? Então, lembrem dessa palavra, diamino fluoreto de prata, certo? Quais são as propriedades do cariostático? Torna o esmalte dental mais resistente, inibe a formação de placa, diminui a produção ácida dos micro-organismos na dentina cariada, a produção de ácidos, né? Reduz a população dos Streptococcus mutans e oblitera os canalículos dentinários expostos, estabelecendo uma ação cariostática e impedindo o desenvolvimento da cárie. Então essa é a característica que a gente mais espera em um cariostático, certo? É obliterar os canalículos dentinários e servir como se fosse uma barreira, né? Uma vai fazer com que aquele tecido desmineralizado fique completamente esclerótico, né? Vai como se fosse selar aquela superfície. Qual que é a indicação do cariostático, então? É uma opção de tratamento para crianças de pouca idade com elevado número de cáries ativas, né? Crianças com cárie rampante, gente, igual a gente estudou. O seguinte, a gente só vai usar cariostático em último caso, né? Quando a gente já tentou as estratégias de controle de dieta, as estratégias de melhora na dieta da criança, a gente já tentou opções restauradoras também, mesmo que menos traumáticas, né? Como por exemplo a ART, e mesmo assim não surtiu efeito, as cáries da criança estão progredindo, né, continuando, então a gente vai lançar a mão dessa substância do cariostático para que a gente paralise esse processo de cárie aí. Qual que é a vantagem então? A vantagem é porque é muito simples de aplicar, né, e tem baixo custo, é muito barato um frasquinho de cariostático e ele dura por muito tempo, né? E é muito tranquilo de aplicar, porque como que é a técnica de aplicação? Você primeiro vai fazer uma profilaxia na criança, vai remover a dentina amolecida com cureta, lavar e secar o local, proteger os tecidos moles, né, com vaselina ou com manteiga de cacau, fazer um isolamento relativo, né, com rolinho de algodão e aplicar o cariostático por 3 minutos com bolinha de algodão ou com cotonete ou até com microbrush mesmo. E pronto. A técnica é extremamente simples, né? Muito mais simples do que fazer uma restauração numa criança, num bebê. Agora, esse material ele tem uma grande desvantagem. Qual que é a desvantagem? Vocês já devem ter visto nas figuras aqui, né? A grande desvantagem dele é que ele não é estético. Olha o efeito que esse material ele vai proporcionar. Então, ele tem um resultado extremamente antiestético. O tecido desmineralizado, depois que a gente passa o cariostático, vai ficar preto, preto, preto mesmo, né? Então, ele tem essa grande desvantagem, porém, a gente tem que conversar isso com os pais, né? Que a criança vai ficar com esse efeito antiestético aí, porém, é a única solução que tem, né? Naquela oportunidade de paralisar o processo de cárie da criança. Do contrário, as cáries vão progredir, chegar no canal, né? Então, o cariostático é uma alternativa aí, né, para o tratamento de cárie nessas situações, ok?
E como que a gente vai fazer, gente, a prevenção da cárie, né? Sempre que a gente fala em prevenção da cárie, deixa eu voltar lá em um dos primeiros slides que a gente estudou como que a cárie é formada, né? A cárie, ela não é formada por uma série de fatores, ela não é uma doença multifatorial. Então, se a gente mexe em um desses fatores, a gente não vai ter o processo de cárie acontecendo aqui no centro, né? Só que eliminar todos esses fatores é extremamente complexo. Então, a gente sempre tenta mexer em todos eles, né? Mexer no substrato, né? Então, a pessoa diminuir a ingestão de alimentos cariogênicos, mexer na microbiota e no hospedeiro, né? Fazendo uma boa higienização, removendo placa bacteriana, certo? Então, a gente mexendo em todos esses fatores, a gente faz uma boa prevenção à cárie dentária, certo? Então, quais aí são os elementos de prevenção? Se submeter a um exame odontológico a cada 6 meses, não sendo obrigatória a realização de radiografias. Sempre as radiografias vão ser, como a gente comentou, exames complementares, né? Dependendo da avaliação do dentista sobre a dentição do indivíduo, podem ser realizadas radiografias a cada 12 ou 36 meses, vai depender de cada caso clínico, né? E existem 5 estratégias gerais que são fundamentais na boa prevenção da cárie. Uma boa higiene oral. 2, uma alimentação adequada. 3, o uso de flúor. 4, aplicação de selantes quando indicado. E 5, terapia antibacteriana, né? Como, por exemplo, o uso do flúor, ok? Aqui entra essa polêmica, gente, né, que sempre confunde a gente. Tratamento restaurador é uma forma de prevenção? Não. Restaurar um dente não previne cárie. Ele trata, a restauração trata, né, cura, mas não previne, certo? Então, na verdade, a restauração não cura a doença cárie, né? Ela vai curar aquele elemento dentário que está com cárie, né? A restauração ela vai curar aquele elemento, mas a cura da cárie, né, para paralisar o processo carioso, envolve a prevenção, né? O uso constante de pasta fluoretada, higiene oral adequada, né? Esses fatores que a gente viu aqui em cima, certo? Então a gente não pode falar que restauração ela vai prevenir cárie, vai curar cárie como um todo, né? Ela vai curar cárie em um dente, especificamente em uma cavidade, mas não curar a doença cárie do indivíduo, ok? Então, o tratamento restaurador, quando necessário, deve vir acompanhado de estratégias de educação e saúde e de mudança de comportamento, né? Seja comportamento de higiene, seja comportamento alimentar. As ações de saúde para controle da cárie devem ser direcionadas à população, proporcionando acesso a tratamentos e ao uso de flúor, né, água fluoretada e dentifrício fluoretado. E também informações a respeito do autocuidado, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia da cárie dentária, né? Então, existem diferenças nos índices de ataque de cárie entre países que são altamente industrializados e aqueles com grau menor de industrialização. Essas diferenças são associadas aqui à aplicação e ao acesso de medidas de promoção e prevenção da saúde, ao uso de flúor e à diminuição do uso de açúcar refinado. Então a gente sabe que a cárie dentária é uma doença multifatorial e que dentre os fatores modificadores a gente encontra, né, fatores sociais envolvidos aí na etiopatogenia da cárie dentária. E como, gente, que uma pesquisa epidemiológica vai calcular a quantidade de doença cárie, o agravo da doença cárie na população, né? Como que, por exemplo, no Brasil foi notado que teve um declínio nas taxas de prevalência de cárie depois que foi instituído a fluoretação das águas de abastecimento. A gente consegue, gente, do ponto de vista epidemiológico, calcular, né, a quantidade de cárie na população através do que a gente chama de índices
para a cárie dentária, né? Existem vários índices epidemiológicos, mas os índices epidemiológicos utilizados para a cárie dentária são o CPOD, o CPOS e o CEOD, certo? Então, esse índice CPO, ele é o mais utilizado e é mais recomendado, porque ele vai demonstrar a história anterior do ataque de doença cárie e também a história atual do ataque de doença cárie através da presença de cavitações, certo? Pode ser em um indivíduo especificamente ou em um grupo de indivíduos, né, o que a gente chama de CPOD comunitário. E esse índice vai medir a frequência da doença cárie, certo? Mas vamos falar mais especificamente sobre cada um deles, começando pelo CPO. O que significa cada uma dessas palavras? Então, só resumindo, o CPO é um índice, né, que vai avaliar a história de cárie, né, tanto a história anterior quanto a história atual de doença cárie em um indivíduo ou em uma comunidade. O que significa o CPO? A letra C, né, do CPO, ela significa a quantidade de dentes cariados. A letra P, ela vai significar a quantidade de dentes perdidos naquele indivíduo, né, naquele paciente. E a letra O, ela vai considerar a quantidade de dentes obturados, né? Esse obturados é uma palavra que a gente não usa mais, mas na verdade são dentes restaurados, ok? Sendo, gente, que dentro desse componente, então cada uma dessas letras aqui do CPO a gente chama de componente, né? Então, componente C, cariado, componente P, dentes perdidos e componente O, dentes obturados. Para que a gente obtenha o índice CPO, o que a gente faz? É uma soma do componente cariado mais componente perdido mais componente obturado. Vamos supor que a gente avaliou um paciente e ele tinha 2 dentes cariados, ele tinha um dente perdido e ele tinha 5 dentes obturados, entre aspas aí, né? Qual que é o CPO então? O CPO é a soma. 2 mais 1 mais 3 é igual a 8, beleza? Assim que a gente calcula o CPO. Só que tem algumas particularidades. Por exemplo, dentro dos dentes perdidos, a gente considera tanto dentes que já foram extraídos, quanto dentes que possuem a extração indicada, certo? Se o dente está lá, por exemplo, é um resto radicular, né? Ele é considerado já como dente perdido quando a gente vai fazer o índice CPO, tá? É claro, gente, que nem sempre, por exemplo, dente que precisa ser feito tratamento de canal também é considerado no índice CPO no componente perdido, tá? Isso sempre confunde, né, os alunos, mas aí eles me perguntam assim, professor, mas um dente que precisa fazer tratamento de canal, ele é considerado perdido, vai ser extraído, mas a gente não estudou que a gente sempre precisa ser mais conservador, né? Isso, gente, é porque é apenas na contagem epidemiológica. Quando você está fazendo uma pesquisa epidemiológica, está contando, está avaliando o índice de cárie da população, você não sabe se aquele indivíduo vai conseguir ou não fazer a restauração, fazer o tratamento de canal e restauração daquele dente. Então, o dente com necessidade de tratamento de canal é incluído no componente perdido do CPO, ok? Mais para frente a gente vai ver algumas outras particularidades assim. Então, o CPO, né, o índice CPOD de cada indivíduo, será dado então pela somatória, né, como a gente viu aqui, dos dentes cariados, perdidos e obturados, ou seja, por aqueles que foram atingidos por cárie, seja no presente, seja no passado. Sempre lembrando, gente, que são dentes cariados, perdidos ou obturados por causa de cárie dentária. Então, não serve dente perdido, por exemplo, por mobilidade, por doença periodontal, não. A gente está falando de índice CPO, que é um índice relacionado a cárie, beleza? E como que a gente faz, por exemplo, para saber o CPO de uma população? O CPO de uma população é chamado de CPOD, né, comunitário, de uma comunidade. Então, o índice CPOD de um grupo de indivíduos
É a média do número total de dentes permanentes, cariados, perdidos e obturados, dividido pelo número de indivíduos examinados. Então vamos supor que eu tenho uma cidade com 3 habitantes. Aí eu avaliei o CPOD desses 3 habitantes. O CPOD do primeiro habitante deu 2. O CPOD de um outro habitante deu 3. E o CPOD de um outro habitante deu... deixa eu pensar. 4. Beleza? Isso aqui é o CPOD individual de cada um. Agora, se eu quiser saber o CPOD comunitário dessa comunidade aqui, de 3 pessoas, o que eu vou fazer? Somar os CPODs individuais, 2 mais 3, 2 mais 3 mais 4 e dividir pelo número de indivíduos presentes naquela comunidade, né? Então, isso é que é chamado de média, né? A gente soma tudo e divide pelo número de indivíduos. 2 mais 3 mais 4 vai dar 9, dividido por 3, então o CPOD, que vai dar 3, né? O CPOD comunitário dessa população aqui fictícia de 3 pessoas foi 3, beleza? Então, sempre que a gente vê algumas tabelas de estudos epidemiológicos, né, como por exemplo o SB Brasil, olha aqui, a gente vai ver tabelas e a gente sempre precisa avaliar o que o índice, o que o título dessa tabela está querendo dizer. Então vamos ver essa daqui, olha. Índice CPOD, cariados, perdidos e obturados por dente na população brasileira, segundo as faixas etárias examinadas. Então, aqui nessa tabela, eles deram os índices CPODs dessas faixas etárias aqui, certo? De acordo com o ano. Aqui foi um estudo epidemiológico em 1986, aqui em 2003 e aqui em 2010. Então, a gente vê que, olha só, de 86 para 2003, houve diminuição do índice CPOD, né? Passou de 6,9 para 2,78 e de 2003 para 2010 diminuiu ainda mais, né? Nessa faixa etária de 12 anos passou de 2,78 para 2,1. Houve uma diminuição do CPOD, ou seja, a gente pode pensar que houve uma melhora na saúde bucal dos brasileiros, ok? Nessa faixa etária, né, de 12 anos. É importante também a gente entender essa tabelinha aqui, gente. A Organização Mundial da Saúde, né, ela passa para a gente essa tabela e ela nos fornece alguns parâmetros de prevalência de cárie. Então, a Organização Mundial da Saúde considera que a população tem uma prevalência muito baixa de cárie se os índices de CPOD dessa população forem de 0,1 a 1,1. A OMS considera que a prevalência é baixa se for de 1,2 a 2,6. Considera que é moderada com esses valores, alta com esses valores e muito alta se for maior ou igual a 6,6. Vamos lá naquela tabelinha do slide anterior, né? Então vamos ver aqui, ó, em 2010, o CPOD de brasileiros de 12 anos foi de 2,1. Vamos lá na tabelinha da OMS. 2,1 está onde? Está entre 1,2 e 2,6, né? Então aqui, ó, é considerado que a prevalência de cárie nessa população foi baixa, ok? Porque 2,1, olha lá na tabelinha, está dentro desse intervalo aqui, ó, né? Agora vamos ver a outra população. Vamos ver essa população aqui de 65 a 74 anos. O CPOD em 2010 foi de 27,1. Vamos lá na tabela da OMS. 27,1 é maior ou igual a 6,6. Então, prevalência é muito alta. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Eu posso falar que
o causador desse valor, só colocar aqui, ó, muito alta. Eu posso falar que o causador, que é o componente que fez esse CPOD dessa população de 65 a 74 anos ser tão alto, foi o componente cariado? Será que uma população idosa, né, de 65 a 74 anos, será que o causador desse CPOD ter sido tão alto, será que não foi o componente perdido, que essas pessoas têm muitos dentes perdidos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nessa tabela aqui, ó, ele está falando o índice geral de CPOD, não está especificando por componentes, né? Tá falando sobre a soma. Então, se eu falo com vocês assim, olha, uma pessoa tem o CPOD, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa tem o CPOD de 3 e a outra pessoa tem o CPOD de 21. Qual desses dois pacientes, paciente 1 ou paciente 2, então aqui eu tenho o paciente 1 e o paciente 2. O CPOD do paciente 1 é 3 e o CPOD do paciente 2 é 21. Qual tem melhor saúde bucal? Aí se a gente pensar rápido, a gente vai falar assim, o que tem melhor saúde bucal é o 3, porque o outro tem CPOD 21. Aí eu vou e falo com vocês assim, mas e se eu te falar que esse 3 aqui é devido, se eu for, né, dividir, se eu for esmiuçar o CPOD desse paciente 1, eu vou saber que o componente C é 2, o componente P é 0 e o componente O é 1. Aí eu vou esmiuçar também o CPOD desse paciente 2. Aí eu vou falar assim, ó, o componente C é 0, o componente P é 1 e o componente O é 20. Aí eu pergunto para vocês, quem tem melhor saúde bucal? Claro que é o paciente 2, né? Apesar do CPOD dele ser bastante alto, olha aqui por que o CPOD dele é alto. Porque ele tem muitos dentes obturados, ok? E não tem nenhum dente cariado. Agora olha esse paciente aqui, ó, paciente 1. Ele tem 2 dentes cariados e um dente obturado. Então ele está com cárie, né? Esse daqui teve cárie no passado, mas atualmente não está. Então isso aqui pode confundir. Às vezes um CPOD mais baixo que o outro nem sempre significa melhor saúde bucal, beleza? Fique esperto com essas coisas, tá bom? Então, gente, esse tipo, né, de tabela vocês sempre vão ver e a gente tem alguns exercícios mais na frente que a gente vai treinar uma visão crítica, né, dessas tabelas aí de CPOD. Igual eu sempre falo com os alunos, né, nunca no concurso vai perguntar assim, o componente C do CPOD significa o quê? A, cariado, B, perdido ou obturado. Não, eles vão pedir para vocês interpretarem essas tabelas, né? Olha lá, então valores elevados de CPOD indicam más condições de saúde bucal na população, né? Com aquela ressalva que eu falei com vocês. Talvez o valor elevado de CPOD vai indicar uma história, né, de má saúde bucal, não um estado atual, né? Então, uma condição de então valores elevados de CPOD indicam más condições de saúde bucal ou no passado ou no presente, certo? E o que pode estar associado com essa má condição de saúde bucal? Com condições socioeconômicas desfavoráveis, com dificuldade ao acesso aos serviços odontológicos, com hábitos prejudiciais, né, como por exemplo alto consumo de açúcares e com o acesso limitado ao flúor, né? Às vezes a pessoa não tem fluoretação das águas, da água de consumo e não tem também acesso ao dentifrício fluoretado, né? Então, esses são fatores que podem estar associados com um valor elevado de CPOD, ok? E quando que a gente utiliza o CPOD, né?
ele é utilizado para contribuir para a avaliação de ações de prevenção em cárie dental, né? É muito utilizado para ter uma noção, primeiramente, de como que está o estado de saúde bucal daquela população e para fazer uma comparação após a instituição, né, de políticas de saúde bucal, né? Então é igual essa tabela aqui, ó. Em 1986 comparado com 2010, né, que teve a população brasileira teve acesso ao flúor, teve a instituição do Programa Brasil Sorridente, né? Então a gente compara valores, né, de CPOD, a gente usa o índice CPOD para comparar condições de saúde bucal, certo? Serve também para dar subsídio, né, para os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas voltadas para a melhoria da saúde bucal. Então, o Programa Brasil Sorridente só foi instituído depois que foi feito o SB Brasil, né, o levantamento epidemiológico, para que se descobrisse como que estava realmente o estado de saúde bucal da população, certo? Então, essas são as utilizações do índice CPOD. Agora, gente, o índice CPOD ele tem várias limitações, né? Então, uma delas é o que? Apresenta possibilidade de interpretações distintas dos estágios iniciais de cárie por parte dos examinadores. Então, por exemplo, se um examinador, né, um dentista que está fazendo lá o levantamento epidemiológico, ele considera que é cárie uma lesão que já chegou na dentina. O outro considera que é cárie, não, se tem uma desmineralização eu já considero que é cárie. E aí, como que a gente vai chegar numa ideia comum, né? Para que a gente chegue nesse denominador comum, é feito esse processo de calibração, passo a marca-texto nisso aí, que isso é importante, né? Então, todos os examinadores de uma pesquisa epidemiológica, eles precisam passar por um processo de calibração, para que eles tenham a mesma linguagem, sabe? Falem a mesma coisa. Então, o examinador que examinar um paciente lá em Manaus, ele tem que falar a mesma linguagem que um examinador que examinar um paciente lá no Rio Grande do Sul, certo? Isso é chamado de calibração. Então, a falta de calibração talvez seja uma limitação do CPO, né? Qual outra limitação que o índice CPOD ele pode ocorrer? Pode ocorrer ainda a subestimação do índice quando cáries de esmalte deixam de ser consideradas, né? Então, a gente só considera um dente cariado no componente C se a cárie tiver cavidade, né? Se ainda não tiver cavidade, ele não é considerado cariado. Uma outra limitação é que, se por exemplo a cárie estiver na raiz, ela também não é contabilizada no componente C, porque o exame é restrito às coroas dos dentes, né? Então, na pesquisa epidemiológica, o examinador só vai examinar coroa dos dentes. Então, se tiver cárie radicular, é passado batido, né? Ela não é contabilizada, ok? E vamos para algumas regras, né? Em relação ao índice CPOD. Então, a primeira regra é sempre considerar a pior condição do dente. Então, se um dente ele estiver, olha essa legenda aqui, ó, vermelho é cariado e azul é restaurado. Ah, mas aí eu avaliei o paciente e no mesmo dente que tinha uma restauração, olha azul aqui, tinha uma cárie também. E aí, como que eu considero esse dente? Eu sempre considero a pior situação. Então, esse dente vai ser contabilizado no CPOD como cariado e não vai ser contabilizado como restaurado, ok? Vamos supor que tem um outro dente aqui, ó, que tem uma lesão de cárie de mancha branca e tem uma restauração. Aonde que esse dente vai ser contabilizado no CPOD? No componente C ou no componente O? Ele vai ser contabilizado no componente O, ok? E não vai ser contabilizado no componente C, cariado. Outras regras, né? Manchas brancas ativas são consideradas como cárie, porém clinicamente, se a gente está com o paciente lá na clínica e ele tem uma mancha branca ativa, aquilo é considerado cárie. Porém, para contabilização, né, no índice CPO, somente cavitações evidentes que são consideradas no componente C, cariado, né? Então, é outra regra aí do CPOD, beleza?
outra regra, além dos dentes que foram extraídos, também são considerados perdidos, né, no componente P, os elementos com necrose pulpar, com extensa destruição coronária sem peça e que tenham a extração indicada. Então, se tiver algum dente nessa situação, ele vai ser considerado no componente P do CPOD, perdido. É aquilo que eu falei com vocês, lembra? Necrose pulpar, ainda dá para fazer o tratamento de canal, mas você não sabe se aquele indivíduo vai fazer, né? Então, para fins de contabilização epidemiológica, dente com necrose pulpar entra no componente perdido, não que ele esteja perdido clinicamente, né? Isso é para fins de contagem no CPO, ok? E são considerados dentes obturados, né, componente O do CPOD, dentes que têm restauração tanto direta quanto restauração indireta, ok? Seja uma amálgama, seja uma resina ou seja uma peça, esse dente é considerado como obturado, componente O do CPOD, certo? Vamos ver esse exemplo aqui para que para que vocês entendam melhor. Então vamos descobrir qual que é o CPOD desse paciente. Como que a gente descobre? A gente descobre primeiro a quantidade de dentes cariados, depois a quantidade de dentes perdidos e depois a quantidade de dentes obturados. Mas aí vamos ver na legenda. Vamos primeiro começar pelo cariado. Dente cariado é o que? O que tiver marcado de vermelho, beleza? Então deixa eu mudar de cor aqui. Deixa eu colocar esse verde. Então vamos contar os dentes cariados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concordam? Então, componente C, 10 dentes. Agora vamos contar o componente P, perdido. Vamos ver aqui na legenda aonde está os dentes perdidos. A gente não sabe, não viu lá atrás que a gente considera perdido dentes que foram extraídos e dentes que estão com extração indicada. Então, todo dente que tiver de preto ou de roxo, a gente vai contabilizar no componente perdido. Então, vamos contar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Concordam? Então, componente C 10, componente P 4. Vamos agora contar os dentes obturados, né? Ou restaurados. Vamos ver aqui na legenda como que é contabilizado os dentes restaurados. Então, restaurado está de azul. Então, a gente vai contar quantos dentes restaurados que tem. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu já contei. Então, vamos contar a quantidade de dentes azuis. Olha só, aqui a gente tem um dente azul, mas lembra que ele está com cárie também? Então, ele já foi contabilizado nos dentes cariados. Então, cárie prevalece sobre restauração. Então, ele só entra na contabilização de dentes cariados, certo? Então, para o componente obturado, eu não conto esse dente aqui, beleza? Aí, esse eu vou contar. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui também está cariado, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Então, componente obturado, a gente tem 9 dentes. Qual que é o CPOD dessa pessoa? A gente soma 10 com 4 com 9 e a resposta é 23. Beleza? Esse componente, esse CPOD de 23, vamos lá na tabela da OMS para a gente saber como que é a prevalência. Se for maior ou igual a 6,6, a prevalência é muito alta. Então, esse paciente recebe a avaliação de muito alta. Beleza? E aí, a gente tem, né? A gente viu aqui no início desses slides que a gente tinha 3 índices para cárie dentária: CPOD, CPOS e CEOD. A gente estudou o CPOD e agora vamos estudar o CEOD.
O que seria o CEOD? Na verdade, o CEOD ele é como se fosse o CPOD, porém para dentição decídua, para dentes de leite, né? E tem algumas particularidades. Então, no componente C do CEOD, né? Então, vou colocar aqui, ó, CEOD. Depois eu vou falar com vocês o que significa esse D aqui. No componente C do CEOD, na verdade, deixa eu colocar minúsculo aqui, porque é preconizado a gente colocar minúsculo, né? Então, CEOD. O que significa o componente C do CEOD? Também dentes cariados. O que significa o componente E do CEOD? Aqui é que entra a diferença. São dentes com extração indicada. Os dentes que já foram extraídos naquela criança ou que já caíram, eles não são contabilizados no componente E do CEOD. Por quê, gente? Porque esses dentes é muito difícil a gente saber se eles sofreram, né, o processo de esfoliação natural ou se eles foram perdidos justamente por cárie. Então é preconizado nesse índice, né, no CEOD, que a gente só conta no componente E os dentes que foram, os dentes que estão lá ainda, mas que têm extração indicada devido à cárie, certo? E no componente O também são os dentes obturados, como no CPOD mesmo. E aí a gente tem o CPOS. Qual que é a diferença? Até agora a gente falou em CEOD e CEO e CPOD e CPOS. Desculpa. Até agora a gente falou em CPOD e CEOD, né? Como que é esse componente com o final S? Aquele D, gente, tanto do CEOD, né, quanto do CPOD, significa contagem por dente. Agora, aqui no CPOS, a gente conta por superfícies dentárias, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês nesse odontograma. Ó, se, por exemplo, eu tivesse esse dente aqui, ó, com cárie, né? No CPOD eu contaria assim, ó, no componente C eu contaria um dente com cárie. Agora, se eu tivesse contando no CPOS, eu contaria componente C uma, duas superfícies. Então esse dente entraria com o número 2, porque tem duas superfícies cariadas, entenderam? Então CPOD eu conto por dente e CPOS eu conto por superfície. Lembrando disso aqui, ó, molares e premolares têm 5 superfícies, agora incisivos e caninos têm 4 superfícies. Molares e premolares são chamados de dentes posteriores. Lembram lá da primeira das aulas de anatomia dental? Posteriores. E incisivos e caninos são chamados de dentes anteriores. Beleza? Prosseguindo então, vamos fazer essa questão, né? Olha o que a questão está falando. Interprete a tabela abaixo, que na verdade está do lado, né? A gente pode concluir de maneira mais precisa que o que? Vamos ver a tabela então. Sempre, gente, que a gente for olhar uma tabela, a gente for olhar um gráfico, uma figura, a gente tem que ficar de olho no título, né, dessa figura. Então vamos ler o título da tabela. Tabela 3, índice CPOD, cariados, perdidos e obturados por dente e grau de prevalência na população brasileira. Idade de 12 anos, Brasil, 1986, 2003 e 2010. Então, eu sei que nessa tabela só tem pacientes com idade de 12 anos, que é o padrão, né? Para a gente, um padrão de comparação do CPOD, porque com 12 anos é o começo da dentição permanente do indivíduo, certo? Essa tabela é diferente daquela que a gente viu. Lembra que aquela outra era por idade, né? Aqui já tem pacientes de 12 anos, né? E separado por regiões do Brasil, certo? E aqui no final o Brasil como um todo. E aí ele compara os dados de 1986, 2003 e 2010. Então vamos ver cada uma das alternativas. A.
houve melhora considerável nos índices de cárie no Brasil. Será que houve? Vamos ver aqui, ó. No norte, né? Em 1986, o CPOD era de 7,4, passou para 3,1 e 2010 subiu um pouquinho, 3,2. Vamos ver no Nordeste, passou de 6,9 para 3,2 e para 3,1, só diminuiu. No Sudeste, só diminuiu também. No Sul, só diminuiu também. No Centro-Oeste, só diminuiu. E no Brasil como um todo, se a gente for ver uma média, passou de 6,9 em 1986, diminuiu para 2,8 e depois em 2010 diminuiu mais ainda para 2,1. Então, houve melhora considerável nos índices de cárie no Brasil? Sim, houve melhora considerável, né? Então a gente pode concluir a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas. Houve melhora considerável na saúde bucal dos brasileiros? Ô, gente, presta atenção nisso. CPOD está falando de tabela de CPOD. CPOD mede apenas o que? Cárie. Se eu falar em saúde bucal como um todo, eu consigo ver em tabela de CPOD? Não. Saúde bucal envolve vários outros aspectos. Envolve doenças periodontais, aspectos oclusais, patologias bucais, né? Então, essa B aqui eu não posso concluir através da análise dessa tabela. Vamos ver a C. Houve melhora considerável nos índices de cárie e doença periodontal? A mesma coisa. É uma tabela de CPOD. Tabela de CPOD mede doença periodontal? Não. Então, essa C também está errada. Não pode. Vamos ver a D. Houve melhora considerável nos índices de cárie na dentição decídua dos brasileiros? Olha a tabela aqui, ó, tabela de CPOD. Qual que é o índice que mede cárie em dentição decídua? É o CEOD. Então, errado também a letra D, certo? Então, a resposta é a letra A. Eu posso concluir de maneira mais precisa que houve melhora considerável na saúde, aliás, nos índices de cárie no Brasil, beleza? Vamos ver a outra tabela, a outra questão. Analisando a tabela, pode-se concluir que... Então vamos lá, sempre lê o título da tabela para a gente saber do que se trata. A tabela 2 é o índice CPOD na população brasileira segundo as faixas etárias examinadas, né? Então essa é aquela tabela de faixas etárias, ó. 12, 15 a 19, 35 a 44, 50 a 59 e 65 a 74, né? Então vamos ver o que a questão está pedindo. Letra A. Brasileiros de 65 a 74 anos apresentaram em 2010 níveis altíssimos de cárie dentária quando comparados com os brasileiros de 12 anos. Então vamos ver aqui, ó. Então ele está falando de 2010, comparando brasileiros de 65 a 74 e brasileiros de 12 anos. O CPOD dos de 65 a 74 anos foi muito mais alto do que dos indivíduos de 12 anos? Foi. Mas eu posso falar que foi por causa de cárie dentária atual? Não posso. Às vezes, o CPOD foi tão alto nessa faixa etária por causa do componente P, perdidos, né? Pode ser que esses pacientes apresentam muitos dentes perdidos, mas não dentes com cárie. Então, eu não posso falar que essa questão está certa por causa disso. Não está especificando aqui que o que fez aumentar tanto o valor do CPOD nessa faixa etária foi o componente cárie, não, certo? Vamos ver a B. As perdas dentárias são as responsáveis pelos valores altos de CPOD apresentados por brasileiros de 65 a 74 anos em 2003 e 2010. Ô, gente, a gente julga que são sim, mas a tabela está falando, ela está separando por componentes, falando qual que é a quantidade de C, qual que é a quantidade de P, qual que é a quantidade de O? Não. Então, eu não posso concluir isso aqui através da análise da tabela, não. Eu posso inferir, mas a tabela não está me falando isso, não. Vamos ver a letra C. Valores altos de CPOD
apresentados por brasileiros de 65 a 74 anos em 2003, 2000 e 2010 podem representar histórico de doença cárie. Agora, aqui sim, gente, né? Então, ele está falando que pode, não está afirmando que é, né? E pode sim representar histórico de doença cárie. Ou seja, a pessoa teve cárie, teve perda dentária e o CPOD ficou alto porque essa pessoa tem uma quantidade de dentes perdidos muito grande, né? Então a resposta para essa questão é a letra C, certo? E vamos ver a D. Todas as alternativas estão corretas? Não. Então só a letra C mesmo. Resposta então, letra C. E vamos para mais uma última questão, né? Isso aqui, ela quer saber quais dessas afirmativas, né, aqui de cima, são corretas. Vamos ver. 1. A tabela mostra melhora progressiva nas condições de saúde bucal da população brasileira em relação a cárie e doença periodontal. A tabela fala sobre CPOD. Está incluído doença periodontal? Não. Então a 1 é falsa. 2. O uso de flúor é um fator que justifica a mudança no CPOD dos brasileiros quando comparamos os valores de 86 com 2010. Sim, gente. Aqui em 86, quando vai para 2010, aqui no meio desse período, ó, teve a fluoretação das águas, certo? Então, essa 2 é correta. 3. A ampliação do acesso ao dentista é um fator que justifica a mudança no CPOD dos brasileiros quando comparamos os valores de 86 com 2010. Sim, houve também um aumento da oferta da odontologia nessas datas aqui, né, através do programa Brasil Sorridente. 4. Valores de CPOD aumentados na faixa etária de 65 a 74 anos, comparados aos da faixa etária de 12 anos, geralmente estão associados ao componente C? Não, geralmente estão associados ao componente P, né? Então, essa está falsa. As únicas verdadeiras são a 2 e a 3. Resposta, então, letra C. Beleza? Certinho, vamos parar por aqui e depois a gente continua com selantes oclusais. Um abraço para vocês.